Que Deus vos abençoe. The Lord bless you all. Let's sing a song. Hallelujah. God, our Heavenly Father, le créateur du ciel et la Creator of terre. heaven and earth, Encore une fois de plus, merci pour once ta again, grâce. thank you for your grace, Lord. Merci pour ta bonté. Thank you for your bounty before your child. C'est simplement toi que tu es It's capable only de you faire ce que l'homme able ne to peut pas do faire. this, the man cannot do. Seigneur notre Dieu, nous Lord sommes our ici. Father, we here Ce n'est pas morning, pour voir not quelqu'un, to see anybody else. mais nous sommes ici pour que We're le here, Saint-Esprit Lord, puisse for parler the quelque Holy chose Spirit de to nous. speak to us. Nous voulons de toi, Seigneur Lord, we notre want Dieu. from you, our God. Écartez l'homme dans le Take the présent, man Seigneur away notre from Dieu. your presence, Laisse Lord. que le Saint-Esprit May the prenne Holy contrôle de Spirit cette take salle. control of this Oh room. mon Dieu, mon roi, Oh my Lord, my nous voulons de King. toi que tu puisses The one of interpréter you ta will be parole. interpreter of the Puisque word. c'est toi la parole. You're the word, Oh Lord. Seigneur notre Oh Dieu, Lord, our quand God. les hommes When the ne man comprennent pas la parole de can't Dieu, understand the word of mais nous God, avons eu cette we occasion have this ce matin. occasion this morning, Et pour Lord, parler de la to part de speak Dieu. of the side C'est of toi God. notre Dieu. nous Lord, you confions. are a God we Et nous trust, abandonnons Lord. totalement tout We leave auprès de ta main. ourselves into your hands, Le Lord. principe et la fin, From Seigneur beginning notre Dieu, to auprès de ta end, main. Lord, into your hands, Tout ce que Lord. l'ennemi Satan viendra pour All faire la the enemy capacité, Satan can get to bite our eyes, qu'il Lord. soit loin de nous au May he nom be puissant cast de away from Seigneur our Jésus. side in the powerful name of Jesus Bénis Christ. chacun de nous qui va Bless écouter each one cette of us parole. listen this word, Ce n'est Lord. pas ma parole, mais It's c'est ta not me parole. and man, but Et it's c'est your word, toi-même qui es Lord. capable You're de the consoler only les one cœurs qui sont able to brisés. consume everything Et that c'est is toi-même broken, qui es Lord. capable de donner You're la the only solution one that à is celui able qui to give marche. solution to this Oh one, Seigneur Lord. notre Dieu, Oh Lord our souviens God. de chacun de nous dans Remember cet you of each one endroit. of us this Nous te place, Lord. confions We avec tous nos cœurs trust you ouverts. with all our hearts, Et nous Lord. inclinons nos We bow cœurs, our Seigneur notre hearts Dieu, down to your hearts, Lord. auprès de ta parole, Before Seigneur your notre word, Dieu. Lord. Merci encore une fois de Thank plus, you, mon Dieu, mon God, roi. for all Au nom again. puissant de notre Powerful Seigneur name of Jésus-Christ, our Savior nous Jesus. disons Amen. We say amen, Lord. Que Dieu vous bénisse. The Lord bless you all, friends. J'aimerais que vous puissiez rester debout. I would like you to stand still. We can read our Bible. Nous prenons dans le livre de Let's take in the book of nous prenons dans le livre de Jean 3, 16. Let's take John 3:16. Jusqu'à 21. Nous sommes là. Jean 3, 16 John 3:16. jusqu'à 21. 21. Nous lisons la parole de Dieu. Let's read the word of God. Car Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et car celui qui croit en lui ne peut juger, mais celui qui ne croit pas déjà est jugé. Alléluia. Et parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière. Parce que leur œuvre était mauvaise. Alléluia. Et quand quiconque fait le mal ait la lumière. Amen. Et Amen. ne vient point à la lumière. Jamais. De peur que ses œuvres soient dévoilées. Alléluia. 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, Amen. afin Amen. que ses Praise the œuvres Lord. soient manifestées, Alléluia. parce qu'elles soient faites en lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lord bless the reading Nous of His pourrions word. s'asseoir. Be seated. Que Dieu vous bénisse encore une fois The de Lord plus. bless you all once Je again. suis votre frère Calvin Wange. I'm your brother Calvin Wange. J'ai vraiment
je suis content vraiment d'être au milieu des enfants de I am Dieu. glad to be among the child of God. Je remercie le Dieu Tout-Puissant I pour used m'avoir to thank the m'accorder Lord cette for occasion. giving me this opportunity. Je suis vraiment reconnaissant à mon Times to pasteur recognize my René pastor pour cette privilège qu'il for m'a the donné. privilege given to me Je this sais que morning. je ne me suis pas I digne know d'être I'm devant not ici, worthy to be standing here this devant les morning enfants de Dieu qui sont before the dignes. children of God who are Mais worthy. c'est une portion que Dieu m'a But it's donnée, the part of the word that c'est God juste gave pour to me. partager avec vous mes Just frères. to share with you, brothers. Je ne me suis pas spécial comme je I'm not disais, special as I was saying. mais Dieu m'a choisi cette matin. God chose me this Alléluia. Et morning. Dieu t'a choisi aussi pour And écouter ta chose you parole. Amen. to listen to His Et word. la Bible nous a dit, The Bible says si nous avons crié à la parole de Dieu, we have believed the et word nous of devons God. savoir que non, nous n'avons pas We le gotta jugement. know we don't have the Et nous judgment. avons passé le jugement. We have crossed the Mais celui qui judgment. n'a pas crié For la parole those de who want to Dieu, believe not il the doit word of comprendre God, que non, il est have déjà to jugé. understand Amen. you're judged. Alors aujourd'hui, Today, nous ne then, voulons pas être jugés. we want not to be Mais si judged. nous voulons être If que you les want- gens qui sont sauvés, We want to be people who are et nous ne saved. serons pas sauvés à We nos want to paroles be propres, saved by our own mais nous words. serons sauvés par But la parole de through the Dieu. word of Alléluia. Et God. cette parole que nous venons And ici this pour word we répéter, came to repeat here. c'est la parole qui va nous donner la force pour la It's the résurrection. word that Amen. gives us C'est la strength for parole qui va nous resurrection. donner la force pour The l'enlèvement. word that gives us Alléluia. Et strength c'est for the même la rapture. parole qu'il est en train de donner, The la same word vie is given éternelle. the everlasting Amen. life. Nous devons être les vrais croyants. We must be Amen. true Nous believers. devons croire à la parole. True believe in the Si vous word. ne me croyez pas, If you believe not in comme me, votre frère, as your brother, comme votre administrateur, as je your peux dire, administrator, I may mais say, vous devez croire but you simplement should la parole believe de at least Dieu. the word of God. Parce que ce n'est pas ma Because parole, it's not my mais word c'est to la parole speak. du fin de Dieu. That's the Amen. heaven Raison word pour of laquelle il God. a confirmé ça, il a He confirmé ça confirms this à word son messager to William his Marion messenger, Branham. William C'est Branham. une manière pour dire que It's a way to say par that tout cet message va through every répéter, message to be l'ange de preached, gloire, the l'ange de glory l'éternel, angel, il the sera angel of avec the nous. Lord shall be Amen. with the Amen. word. Amen. Amen. Praise the Lord. Nous prenons Let's encore, take again, let's take again un livre de Jean 1, John first book of John 1. 1 jusqu'à 16. 1 John 1 and 16. Excusez-moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Hallelujah. Et bien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Praise the La Lord. lumière, lui, dans le ténèbre, Mhm. et les ténèbres, s'il te plaît. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir le témoignage, pour rendre le témoignage de la lumière, afin que tout croise par lui. Il n'a pas la lumière, mais il parie pour rendre, rendre témoignage à la lumière. Amen. Et cette lumière a été la véritable lumière, et qui venait dans le monde éclairer tous les hommes. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Amen. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ne l'ont point reçu. Non, les saints. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Excusez-moi. L'enfant de Dieu, lorsque soudé, non le sang ni à la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair, et la Hallelujah. parole a habité parmi Amen. nous, Amen. Praise et the Lord. pleine de grâce de la vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Amen. Jean lui répondit, Jean lui a rendu témoignage. Mm. Et ses écrits,
Et c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il est avant moi. Amen. Et nous avons tout reçu de sa plénitude de la grâce pour grâce. Amen. 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 Lord. La Bible ici nous parle Bible ici here speaks us to sur Jean. about John. Jean, il n'est pas venu, c'était pas lui la lumière. John was not the light. Lui, il est venu simplement pour rendre la lumière. He claire. came manifesting the light Il of est his venu sin. simplement pour He présenter. came to present the Il light. est venu simplement pour montrer He les gens came to sit at the show que people celui qu'Esaïe il avait the parlé one depuis Isaiah beaucoup de temps. spoke of a lot of Et times cet before. homme-là, il est That man, venu he came pour dar ce qu'il avait promis. to give Amen. that one was promised. Aujourd'hui, Today, je vais parler à I un want to sujet speak about the subject plus simple that is simple. que nous tous nous mettons pas That l'attention. all of us will put attention. Et je parlerai sur I'll l'humilité. speak about humility. Le frère Branham, il a Humbleness. prêché ça. Brother Branham preached about it. Humilie-toi. Humble yourself or humble thyself. Je m'excuse, je suis lusophone. I beg my excuses. Não tem problema. Tu peux parler en portugais, c'est pas un problème. Oui. Si tu peux. It's okay. Parce que tu parles bien portugais. Falaremos sobre a humilhate. We'll speak about humble yourself. Ok. E como é que o homem pode se humilhar? How the man can humble O himself. que leva filho de Deus para que ele What possa brings the obter Son of tudo que ele Man to precisa? humble and have Hallelujah. everything he needs. O filho de Deus Son observa of o que ele God. precisa Everything he needs of. através da humildade. Through Hallelujah. Porque humility. a humildade é um elemento muito Humbling profundo. yourself is a deep thing. Devemos entender o que We é hold our humildade. understanding what is humble. Eu tentei de pesquisando I sobre try to isso. search about E a humbling Bíblia também está oneself. falando sobre a And the humildade. Bible speaks of humbling yourself. O que é humildade? What is humility? A humildade, Humility c'est une qualité précieuse is a precious quality que peut transformer positivement can be votre vie transformed Amen. positively your life et vos relations. and Hallelujah. relationships. L'humilité, d'autre part, Humility c'est donc nécessaire pour que is something necessary quelqu'un avoir l'humilité, for someone to have pour a se humility. repentir à chaque To moment. il repent. commet. Hallelujah. Commit to Celui qui sin. répand, The one who is not. c'est celui qui est humble. Alléluia. Parce que Humble. si tu n'as pas l'humilité, You are not humble. tu ne pourras jamais reconnaître. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, And today, praise les the Lord. enfants de Dieu, nous The devons sons of comprendre. God, we have to Dieu il est understand. venu à ce God monde. came into this world. C'est une manière de It's a manière way similaire. to humble Il est himself. venu l'homme le plus grand. He became the greatest man Il ever. que tinha tudo neste He mundo. had everything in this world. Aceitou de se rebaixar. Alléluia. Para que nós, os pecadores, Aleluia. se levantar. Amém. E aqui Deus hoje, And today with nós God, vamos chamar ele à we're going to call him his presença. Para presence. nos mostrar qual é o To caminho show que nós us what podemos is the seguir. way we Amém. Para que Amém. um dia nós se That encontremos com one day we ele. may meet Se God and nós know queremos that Deus, God. We want God. devemos seguir os passos We que need ele to follow fez. the Amém. steps God Amém. walked on. Amém. Amen. Praise the Lord. Amém. Aleluia. No livro de Let's take the Bible, 2 Crônicas. 2 Chronicles. Qu'est-ce que la Bible parle sur l'humilité? What the Bible speaks of Qu'est-ce humility. qu'est l'humilité? What is humility? Pourquoi un enfant de Dieu doit Why a avoir son of l'humilité? God's got to be humble? Si nous n'avons pas l'humilité, If we are not nous ne serons humble, pas les bons chrétiens. Non, 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 non. Si nous n'avons pas l'humilité, we are not nous humble. ne serons jamais les We bons will never églises. be Amen. Si nous n'avons pas l'humilité, Alléluia. nous ne pourrons jamais confesser nos Amen. péchés. Amen. L'homme, il se sent Man coupable feels guilty. puisqu'il est humble. Man is L'homme, humble. il se sent coupable Alléluia. parce que la voix de Dieu Amen. lui se parle que non, toi tu es condamné. Alléluia. Et tout cela pour quelqu'un And reconnaître. know for somebody to Premièrement, il faut avoir recognize l'humilité. that, Raison pour laquelle, oui, Reason notre tabernacle, no miracle. nous voulons avoir l'humilité. We want C'est Amen. à travers l'humilité Through humility. que nous appelons Dieu en scène. Amen. C'est à travers l'humilité. It is through Nous prenons le humbleness. Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, Because the Holy c'est la Spirit- plénitude de Dieu. Amen. Praise the Lord. Oh, thank you, Lord. Alléluia. Amen.
Ça, c'est Dieu. This Amen. is God. Ça, ce n'est pas l'homme. This is not the man Amen. C'est la speaking. parole de Dieu. This is Amen. God Ce n'est pas ma speaking. parole à moi. This is my Moi, word je n'ai speaking. rien de spécial. I ain't pour got moi. No, no, nothing no, no. Je special n'ai to même give pas you. l'argent. I have Je not n'ai even même the pas une money. bonne voiture. Amen. Mais Good Dieu car. a capacité les gens have pour qu'ils capacity puissent to make. répéter sa parole. Amen. Et nous His word. répétons Amen. ainsi We dit le repeat Seigneur. God says the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Livre de 2 Chroniques. Second Chronicles. Let's Let's read the Holy Bible, the Holy Scriptures. Ok. La Bible a dit, The Bible says, si mon peuple, if my people, c'est qu'il invoque mon nom, they invoke my, they s'il summon my m'y est name, prié they pray et chercher ma face and seek my et qu'il se face détourne and turn de ses away mauvaises voies, from his wrong je precepts, excuserai I will des excuse them cieux, from heaven, de ciel, and et je lui donnerai I will give son them péché their sin, et je guérirai and I will son heal pays. their Amen. country. A Bíblia está falando assim, The Bible speaks here. se nós realmente If we truly entendermos, understand, compreendemos a realidade we understand e the reality, confessamos o nosso we pecado confess our e sin, pedimos a Deus, we ask Ele é God capaz He is de, able abrir as portas to open up the para que ways possa nos perdoar. and to forgive Por que, us. que Deus não nos perdoa? Why the Lord God Por can que, que forgive tudo que nós us? pedimos não Why conseguimos everything we obter? ask from God we Não do é not porque nós receive? pedimos mal. Not because we ask Não. wrong, nah. É porque nós Sometimes quebramos o primeiro passo. we forget Nós the não first thing. confessamos. We do not Nós não confess. se humilhamos We not humble perante ourselves. Ele. O que, Aleluia. que Deus quer What fazer? God wants to do, Quando você comete o erro, when you do your não mistakes, conserva aquele erro. do not Aleluia. conserve Não the guarde mistakes. erro. Do not keep the Aproxima mistake. nele. Get Fala closer nele, to God. meu Say, advogado. my lawyer, Eu cometi um erro. Aleluia. Eu vim para confessar os I meus came to erros. confess Para my que o mistakes. Senhor ouvisse For when the Lord e perdoar hears, você, para que forgives você you, prosperar. for you to Aleluia. Hoje prosper. nós And today, não prosseguimos, we do not proceed, mesmo na vida cristã, even in the Christian Você life, vai ver um hallelujah. irmão You see a brother que fez 5 anos, that did 5 years, 10 anos, 10 years. quando fala experiência do When he Espírito speaks of Santo, the experience of the Holy ele não Spirit, consegue expressar. he can't Aleluia. express Você vai ver himself. um irmão, You see a brother irmã, and a sister, 5 anos na mensagem, 5 years in the mas as message, coisas que ele fazia but the lá things fora, he used to Aleluia. do out até agora there, está fazendo Amém. aqui. Por quê? That's É why. porque o homem, That's because the ele se man, esquece de se humilhar. Amém. Ele apresenta suas falhas and to present his perante Deus. mistakes Amém. to the Lord. É a razão pela qual Reason why nós estamos vendo nossas we igrejas see our está churches fria. getting colder. Não é porque nós não sabemos Not because falar. we don't know how to Não é speak. porque nós não sabemos Not confessar. because we don't know how to Não, confess, é no. porque nós não It's sabemos because we do humilhar. not know how to humble Guardamos as ourselves. nossas partes We de keep pecado our own things e of mostrar a sin. Deus pequenos And we show pecados. God how Fala our com small Deus sins. que Speak to God. eu Lord tenho uma God, I have a fraqueza. weakness. Eu in caio me. em todo momento I nessa fell in here in fraqueza. this weakness. Agora, advogado, Lord God, por lawyer, favor, oh, seja praise you, misericórdia Lord. de mim. Have mercy on me. Olha essa You parte. see this E eu side, preciso Lord? mudar. I need Amen. change, Lord. É assim que That is o the way cristão a vai Christian prosseguir. start to prosper. C'est ça les choses plus importantes. That's the most important La parole de thing. Dieu, The word of c'est très God facile. is true C'est easy. nous-mêmes. It is on Nous rendons us. ça difficile. Make it Pourquoi complex. nous rendons ça Why do difficile? we make it É complex? parce que nous voulons mettre Because nos we want intelligences. to put our Frère intelligence Branham, in il a there. dit, But the Bible says a mente humana the human mind é inimiga de is Deus. the enemy of God. Quando o homem começa já a The man raciocinar, start thinking, saiba que knows você está that. se afastando com Deus. Amém. Mas essa tarde, This nós não afternoon, queremos raciocinar. we don't wanna Nós think queremos of. dizer assim We wanna diz o say, Senhor. Aleluia. É a sua
palavra And that's his não é a word. palavra do homem. Not the word of the man. Todas as coisas neste Put mundo things aside. podem falhar. Things that Mas a work and sua fail. palavra But his nenhum word dia pode falar. Amen. Por que que não Fail. falha? Why Porque not? Deus é a palavra. Because Amém. His word. Amen. Que Deus nos abençoe. Lord, Isso aí é mais That is importante. the most important thing. Aproximamos a Let's palavra get de closer to the word of God. Deus. Isso aí mesmo. That is that, exactly. We have to confess one to another Pedir perdão. and ask for Que, irmão, forgiveness. eu não gosto de Oh você. man, I don't like you. Porque existem pessoas Because there is people, você nunca lhe fez nada. you never did anything wrong to Você them. nunca falou mal. You never dele. told Mas evil ele não about gosta them. de But você. he doesn't like you. Você sabe por que ele não gosta You know de why você? he doesn't like you? Ele sabe que essa aqui é a He luz. knows this one is Eu the estou light. nas trevas. I'm in the Como darkness. que a luz pode se Why dar the com as light and the trevas? darkness can Nunca stick pode together? se dar. No way Você it's não gonna pode happen. começar a chorar. You can't never Por que esse irmão não gosta de mim? É porque você está na luz. Você está na palavra. Você está a respeitar a palavra de Deus. Razão pela qual ao mundo não gosta de você. Vamos pegar irmão Let's Branham. step William Branham. Vamos pegar irmão Branham. Let's stop William Branham. Irmão Branham está falando William aqui Branham speaks here about na brochura in the brochure prova da sua the ressurreição. proof of his resurrection, the evidence of his Pregou dia 10 de resurrection. abril He preached it April 10th, de 1955. 1955, Parágrafo 140. paragraph 144. Yes. Minhas irmãs, meus My irmãos, sisters and brothers, se humilha pô, na palavra humble de Deus. ourselves before the Lord God. Deus quer de nós dessa manhã. He wants us this morning. Quer que cada pessoa He wants aprenda each one of alguma us coisa. to learn something. Onde nós falhamos, Where we para made voltar. mistake. Irmão Branham está a dizer o seguinte: William Branham speaks here. do mesmo modo hoje, The same way today, mesmas coisas hoje, the same thing today. exatamente irmão e irmã, Brothers and sisters, exactly. Oh, que Deus possa despertar the Lord awaken you out. o seu interior. In your interior. As pessoas não compreendem People can't get to que Ele understand ressuscitou dos that he mortos. resurrected from E death. Ele não está morto. He in death E Ele this está morning. vivo. He's still alive. E Ele saiu And he got disfarçado. off different. Apareceu para eles He came to them na disguising forma de homem. into a man form. E Ele pode aparecer para And he você can come to you na forma do seu vizinho. in the way of your neighbor. E Ele pode aparecer para And he can get você near to you na forma de um in the way ministério. of ministry. E Ele pode aparecer com And he você can get to you na forma da sua mãe. in the way of your mother. O Praise Cristo the Lord. aparece para He você can get to na you. forma das In pessoas. the way of people. Então, Hey. trata todo mundo That corretamente. Aleluia. Seja amado. Seja correto. Ama o Cristo nesta pessoa. E Cristo em você, Christ in a you. esperança da glória. Amém. Hallelujah. Deus fala ou aparece nas God pessoas. get close to Deus people. nunca pode aparecer e falar He numa never can planta. come and speak well. Deus plain. fala com as pessoas. Aleluia. E quando ele estava aqui na terra, When he gets to your apareceu nerve, na forma do homem. The way Hallelujah. God came in the Jesus way of tem pouco man. peso. Jesus with the old O way. homem que não tinha muito The peso. people who had not O a lot homem of que não weight. tinha roupa. The people O didn't homem have que não clothes. tinha riqueza. Hallelujah. O homem que não tinha nada. had Era nothing. Deus. He was man. Amém. Hallelujah. É nessa hora, In this moment, Deus mesmo God himself pegou um corpo. take the body. Emprestou um corpo. Give that to Ele man. disse agora, Say, os now, homens vão me ver. man, Os homens vão me ver. Como é que os homens vão me ver? Pela sua manifestação, da sua palavra. E hoje, today, Deus está falando com God is você speaking to na you. parede do seu irmão. In Deus está human falando form. com você God is speaking através to da you. sua irmã. Through Deus your está falando por sister. você He's speaking através to da you. sua mãe. Through your Deus está mother. falando por você Today he's speaking to através you. do seu vizinho. Through your É neighbor. assim que Deus This toma is forma how da the pessoa. Lord God takes Não people. despreza ninguém. Do not despise Trata todo nobody. mundo Treat corretamente. everybody Você correctly. não You saiba. do not know. Você não sabe. You don't know. Talvez How é Deus maybe que está ao seu lado. God is a side Talvez God. Maybe é seu Deus que está falando God com is você. talking Talvez to you. é Maybe Deus que está falando perante God is os- speaking você. through you. Mas a gente não But we compreende don't a understand linguagem de that. Deus. The language As of pessoas God. são muito orgulhosas. People are Querem so ouvir um boastful. homem muito They wanna alto. listen to a Um high homem com man. muita barriga. People with a Um good homem com belly. dinheiro. People with Um homem a com lot of aparência. Your Não. goodness, no. Deus trata com God simplicidade. treats you. Aleluia. A palavra de Deus word vem na of God simplicidade. comes in Razão pela simplicity. qual muita gente Reason why a lot não of people compreenderam. can't understand. Amém. Hallelujah. Muitos estão fora. A lot of people Não estão outside, compreendendo they can't a palavra de understand the Deus word of God. porque eles Why? pensam. They think Não.
No. Eu pensei que aquele I pastor, thought that pastor que ele tem uma casa, uma had casarão. a big house. No. No. Nós cremos Deus We believe God. através desse homem que está Through aqui. this man is Esse here. homem que está aqui, The man that is é over Deus here. está falando por That's ele. God speaking Nós to devemos him. respeitá-lo. We have to Se respect nós não him. respeitamos esse We homem, respect nós this devemos man. saber que não We have não to estamos know fazendo that. nada. We're doing Nenhuma nothing. bênção vai Then sair the do céu blessing que você vai that receber. you shall Respeitamos nosso pastor, Respect our porque é pastor. ele que Deus colocou missão. Because God E ele put que him tem here. alguma coisa para He's got nos dar. something for Eu us. não tenho nada a dar I na have igreja. nothing to give Eu não to tenho church. nada para I have compartilhar a nothing to todos. give to you Mas all. esse homem, But this devemos man respeitá-lo. come to be Mesmo que ele não respected. tenha dinheiro, Even if you don't ele have não money, tem nada, he's got mas nothing. devemos But we humilhar. have to humble Porque ourselves. esse canal que Because Deus está falando, this way God essa speaks maneira to que Deus us. está falando. This way God speaks Amém. to us. Amen. Cometemos muitos erros. We did a lot of Sabe por que mistakes. cometemos Why erros? we do a lot of mistakes? Porque nós não vimos Because Deus. we don't see God. Nós nunca ouvimos. We never saw God. Deus não fala nas God pessoas. speaks to people. Amém. Amen. Praise the Pegamos no Lord. livro de Let's Filipenses, take in the book of Philippians. Filipenses 2:3. Philippians 2:3. Filipenses 2:3. Philippians 2:3. Tá bom, tá certo. Isso aí, pegamos no livro de Filipenses. Pegando o livro de Filipiens, Mas tudo que eu coloquei aqui deve ser. A Bíblia diz o seguinte, a Bible dit cela. Filipenses 2, Philippiens 2, 3 até 5. 3 à 5. Ne faites rien par esprit et de partir au devant, gloire, mais qui humiliez-vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessous de vous-même. Amen. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Essayez en vous le sentiment de Christ, Jésus. Amen. Amen. Considère l'autre. Considère o outro. Considère l'autre. Porque é essa maneira que Deus vai. Parce que c'est la manière que Dieu peut te parler. É porque senão você se colocou mais em cima, Si tu te mets dans un autre niveau, plus haut, você nunca terá facilidade de ouvir nem tu n'auras conselho. jamais la facilité d'écouter les conseils de l'autre. Porque o homem, Parce que l'homme, ele faz as coisas e no final ele se il fecha. fait les choses et à la fin il se Porque fait. o homem não gosta de ouvir conselho. L'homme n'aime pas écouter les E conseils. ele gosta quem que vai lhe apoiar no Il mal aime que une está autre fazendo. personne. Alléluia. Se um dia você encontrou com uma Si irmã, un jour tu te départs avec une soeur, vestiu mal, il s'habille ou o mal, irmão está se ou comportando un mal, frère qui se comporte você vai mal, mostrar, irmão, tu viens là et tu montres a frère. escritura aqui diz que Les você Écritures não ne pode parlent fazer pas isso. cela, tu ne dois pas faire Vai falar cela. que essa aqui Vai se dizer- mostra ele quem. Il pense qu'il est qui là. Essa aqui ele pensa ele Il quem. pense qu'il est qui là. Porque ele quer que não, Parce você qu'il lhe veut que apoia, tu puisses les você soutenir. fica com Tu ele. restes avec Mas lui. nós Mais nous, devemos também nous devons considerar os outros. considérer les autres. Quando você tem o Espírito de Deus, Quand vous avez l'esprit de Dieu precisa en vous, considerar o outro. il faut considérer l'autre. Porque Deus é o Parce seu que lado. Dieu est dans Você não cela. vai ver Deus. Tu ne vas pas voir Dieu Você vai ver Deus va voir Dieu através das pessoas. à travers les gens. Como é que nós podemos ter Comment sentimento de pouvons-nous Deus? avoir Como é la que nós podemos ser cette chamados Dieu? como filho de Comment Deus? pouvons-nous nous appeler les enfants de Dieu? Enquanto nós estamos fazendo as obras de Deus. Sinon, nous ne faisons pas Sobra les do œuvres de Dieu. Espírito. Les œuvres Quais de as obras do l'Esprit. Espírito? Quelles œuvres de l'Esprit? Sobra do Espírito são minhas. Les œuvres de l'Esprit ont d'humilité. Ouve, Écoutez, conselha, à conseiller perdoe, l'autre, Alléluia. parmi l'autre. se humilhe. Humiliez-vous. É isso aí. Et c'est cela. É isso aí. C'est cela, Não frère. fala grandes coisas. Ne parle pas de grandes Essas aqui choses. são coisas Ce sont mais des importantes. petites choses, les plus É importantes. quando nós estamos aqui na Quand nous igreja, sommes ici à é l'église que a voz de Deus está et que falando. la voix de Dieu parle, Todo mundo tem que calar. tout le monde doit se calmer, doit Não s'humilier. se fala. Ne parle pas. Por quê? Pourquoi? Porque é Deus que está falando. Parce que c'est Alléluia. Dieu qui parle. Você quer se humilhar perante Il faut Deus. s'humilier devant Então Dieu. tem que se humilhar perante a sua palavra. S'humilier devant sa Não se parole. humilha perante do homem, Non pas mas se s'humilier devant se l'homme, humilha através da sua mais s'humilier palavra. devant la E parole de quando Dieu. a palavra de Deus está Et quand saindo, la parole e ele ressonne, está vindo para dar il vient tratamento pour nas te coisas que você soigner está dans faltando. les choses qui Aquele vous demônio manquent. de orgulho, L'orgueil. aquele demônio que falta Les de démons. atenção, Aquele aquele demônio que não gosta de prestar atenção. Les démons qui ne prêtent pas E ele l'attention. tudo sai Ça Porque va. o médico Ça está va. aí Parce que para dar tratamento. le docteur est là pour donner le Esse é meu traitement. irmão. L'épouse de Christ
l'épouse de A Cristo. esposa de Cristo. L'épouse de Cristo. E ele tem que ser de uma maneira diferente. Il doit être dans une manière différente. Aqui no livro de Efésios, está Ici, dans le falando. livre d'Éphésiens, Vamos ler no livro de Efésios. nous allons lire dans le livre Como é d'Éphésiens que a esposa do Cristo comment tem que ser. l'épouse de Christ doit être. Como é que ele tem que se comportar. Comment elle doit se E qual é a forma comporter. que ele deve ser. Quelle est la forme qu'elle doit être. Não se pega coisa de fora. On ne prend pas les choses en dehors Non, pas pour mettre les question. choses derrière. Non, Nous n'avons pas besoin de ça. pas question, não precisamos disso. Non. Ce que nous avons laissé là-bas, O que deixamos lá, o que nós deixamos ce lá, que nous avons laissé deixa lá. para fora. Aleluia. Imagina você fora. Imagine-toi Ele là é uma dehors. pessoa Tu parles de brava. personne, il est très énervé. Mas você recebeu Cristo, Tu as reçu Christ. fica na mesma forma. Reste sur la même forme. Você não está fazendo nada. Tu ne fais rien vraiment. Você não está fazendo Tu ne nada. fais rien. Nós precisamos entender. Nous devons As comprendre coisas que les passadas choses qui sont dans le passé, precisamos esquecer. ça doit être dans le Porque passé. Cristo, quando Parce entra que numa quand Christ pessoa, entre en nous, nós dans notre tornamos as personnalité, novas pessoas. on E sommes todas une as autre coisas personne. antigas Et les choses du passam. passé É vont isso aí, passer. a Escritura. C'est ça les Écritures de Dieu. Você recebeu Cristo, Tu as reçu Christ, ainda por cima fofoca. mais tu parles toujours Ainda pour por les cima, autres. seu marido falou desculpa. Et pera. quand As ton, pessoas ton mari parle, O marido fala, ele também toi responde. aussi tu réponds. E você, epa, eu não vou nadar, não vou ir na igreja Je ne hoje. vais pas partir à l'église aujourd'hui. Eu não vou fazer isso. Je ne ferai pas ceci. Para vir na igreja é uma luta. Pour venir à l'église, c'est Deixa eu te c'est falar. un combat. Deixa eu te falar. Je vais te parler une chose. Aquela perna que você está fazendo orgulho, La jambe là qui te fait l'orgueil, se o dono disse que não, você vai si fazer. l'autel est capable de cela, Saiba que você torna uma pessoa sem perna. sachez que vous allez avoir pas Aquele de jambe, vous n'avez pas pouquinho de jambe. de saúde, você La fala santé là que que vous avez, vous parlez moi, moi. Se o dono disse que não, Si você a partir de l'autel de la hoje santé, il enlève la não vai ter santé, essa saúde. vous n'aurez pas cette santé-là. Saiba que Sachez donc, você será no hospital. vous serez dans l'hôpital. Você não passa ninguém que está no hospital. Tu n'es pas plus que les gens qui sont dans l'hôpital. Nós não temos nenhuma coisa de especial. On n'a rien de spécial. Imagina os presidentes. Imaginez le président. Imagina os empresários. Imaginez les E eles estão a entrepreneurs. morrer. Ils Se meurent você aussi. não está morrendo, Toi, tu ne meurs se pas. você Pourquoi? ainda está Si aqui, vous êtes ici é encore, porque alors, ele te c'est parce predestinou. que Dieu t'a Você ouvir prédestiné essa pour palavra, écouter cette você parole, mudar a sua pour vida, changer ta você ser vie, diferente. pour être Mas différent. por que nós não Mais queremos? pourquoi nous ne voulons pas Dieu? Pede a misericórdia de Deus. Il faut demander la miséricorde de Dieu. Eu sei que o seu coração está Je sais que dans ton cœur, c'est différent là. Você perdeu a pessoa mais preciosa. Même peut-être que vous avez perdu une personne que vous aimez. Você perdeu a vida Vous que avez você perdu tinha. la vie que vous aviez dans le passé. Nós entendemos. Nous comprenons cela. Como seres humanos. Comme des êtres humains. Mas Deus quer Mais que Dieu, seja assim. il est ici. Em toda circunstância, Sur toutes nós circonstances, devemos dizendo nous devons dire graças a Deus. Ah, É Deus porque Ele loué. quer que seja assim. parce qu'il veut que ce soit ici. Minha irmã, meu irmão, Mon frère, ma soeur, não vem aqui na igreja. ne venez pas à l'église pour Melhor ficar em casa e trabalhar. rester à la maison pour Porque travailler. aqui é uma casa de Ici, correção. c'est la maison de la correction. Nós viemos para tornar Nous os venons ici melhores. pour devenir meilleurs. Não viemos aqui. Nous ne venons pas à É para l'église que nós possamos comparar. pour se Como comparer. eu coloquei essa Ah, aqui. comme j'ai mis cette tenue Vou ici, ver, meu irmão, você vai colocar je vais aqui. voir mon frère va mettre quelle tenue. Olha, Non, pelo amor de Deus. pour l'amour de A Christ. pessoa fez isso aqui já morreu. La personne qui a fait E você que c'est está déjà usando vai mort. morrer. Toi aussi, tu vas mourir un jour. Pensa na sua vida. Pense dans ta vie. Hoje pode ser outro. Aujourd'hui, ça peut être le dernier jour. Me lembro, Je me rappelle, falei com a minha mãe. je parlais avec ma mère. Numa segunda-feira, C'était un lundi. ela estava muito saudável. Elle était très bien. Mas numa quarta-feira, Dans un mercredi, 0 hora, à 0h, estamos ligando mãe. m'appelle. Non, votre mère Quer est dizer, là. ela sair na mesma porta, ia sair Elle e sortait dans voltava. la même porte et entrait aussi dans Mas la maison. naquele dia, ela Et ce saiu e não voltou jour-là, mais. elle avait sorti, elle n'avait plus Um entré de à la maison. nós, cada um de nós, chacun de se nous, Deus está a demorar, si Dieu vamos ne passar nesse vient pas caminho. encore, on va passer Mas dans cette será que porte-là. nós estamos se preparando? Est-ce que nous nous préparons pour recevoir Nós Dieu? viemos aqui só para Ou nous venons encher justement pour remplir la place? l'épouse de Dieu. L'épouse de Christ. S'il te plaît, Ah, eu vous implore. c'est Dieu qui parle à vous. É Deus que vos À fala. travers sa parole. Através da sua palavra. Precisamos de ser Nous devons être diferentes. différents. Vamos ler isso rapidamente. Nous allons lire cela rapidement No livro de Efésios, dans le livre d'Éphésiens. Efésios 5, Éphésiens 5, 20 a 27. 20 à 27. Efésios. Ah, não, desculpa. É Efésios, Efésios.
il y a un pays au-delà de cette étoile. Amen. Tem país Là, lá. le jour-là, nous nas serons estrelas. contents. Amen. Nous Estaremos disons, contentes. merci Dieu, Diremos obrigado, puisque nous Senhor. avons reçu cette Já que nós message. recebemos essa Merci mensagem. Seigneur, puisque nous Obrigado, n'avons pas Senhor. resté Já que não dehors ficamos aí au fora. milieu de cet homme-là. Qui No meio croit daquele les homem chrétiens, que crê mais ne cristão, vit pas la parole. mas que não vive a Qui se palavra. croit ce sont des religieux, Que se crê mais ne religioso, sont pas corrects à la parole. Mas não é correta a palavra. Oh Seigneur, merci. Oh Senhor, obrigado. C'est sa grâce Pela sua qui m'a graça, choisi moi, que me qui escolheu t'a eu, choisi toi, que te escolheu qui nous você. a choisi. Ah, C'est par ta grâce. É pela Ce sua n'est pas notre graça. grâce. Não é nossa Comment graça. l'épouse doit être. Como uma esposa tem que ser. Amen. Efésios 5, 20, 27. Ephésiens 5, 20 à 27. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris Amen. comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Très bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rude, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Qu'est-ce que la solution? Que a submissão? La solution, ça commence A submissão começa quando você apresenta o amor. quando você apresenta o amor. O que é que nós devemos assumir Quem devons nous soumettre perante Deus? devant Dieu? Porque Ele nos amou primeiro. Parce qu'il nous a aimés. Através do seu amor, Através son é que amour, nos deu acesso nous avons reçu para l'accès que nos humilhar. de s'humilier. E como é que a igreja de Deus Comment deve ser? l'église de Dieu doit être? L'église de Deus doit ser A igreja de Deus deve ser ni tache, sem mácula, ni ride, sem taxa alguma, ni quelque chose de nem semblable. alguma coisa do gênero. Et nous devons être parfaits. Temos que ser perfeitos. Quelle est la perfection? La Qual é a Bible parle. perfeição que a Bíblia Nous fala? ne devons pas copier les mondes. Não copiar o mundo. Ma sœur, Minha irmã, le frère Branham, quand il est parti, quando foi lá Outra na última admissão, il a vu Azilmange. il a vu le cerf. Como é que Azilmange estava? Comment les cerfs étaient là? Azilmange não era a aparência do mundo, Les não. cerfs n'étaient pas avec l'apparence du Hoje em monde. dia, Aujourd'hui, desculpa falar sobre isso, excusez-moi, je dois dire cela. nós não temos como fazer a comparação. On n'a pas à avoir à faire la comparação. Essa aqui é as irmãs da mensagem. Les cerfs de message, Essa aqui é as irmãs da les iluminação. cerfs de Não illumination. temos como. On n'a pas à faire A la igreja différence. católica começou L'Église bem. catholique a commencé Mas très quando o bien. serpente Mais entrou, quand les serpents tudo entraient estragou. là-dedans, E a c'est- mensagem c'est- também, oui, même tudo le estava message, perfeito. et c'était E parfait o dans le serpente commencement. começou a Les entrar no meio de serpents nós commençaient à entrer e dans le começou a milieu. estragar. Ça commençait à se Mas détruire. nós sabemos, Et nous savons essa palavra que cette nunca parole poderá ça tornar ne sera jamais denominação. être Somos dénominationnaire. nós, C'est nous. somos parentes como aquela gente. Nous avons l'apparence As la pessoas paresse da de la denominação. domination. Não podemos. Non, on ne peut Não pas. podemos se semelhar com Nous ne eles. pouvons pas nous assimiler avec Devemos ser le monde. diferentes com On eles. doit être différent par le monde. Quando fala, essa aqui é a irmã da Quand il mensagem. dit ceci, c'était Mesmo a sua message. maneira de falar, Sa manière de a sua parler, maneira de andar, sa manière de a marcher, sua maneira de se sa comportar, manière de se a sua comporter, humildade son é humilité, diferente. c'est Porque a différente. nossa Parce referência que notre não é référence, a televisão. ce n'est pas A Alléluia. nossa referência Notre é référence, o c'est céu. ça. É aquelas irmãs. C'est le cerf du ciel. Por quê? Pourquoi? Nós temos privilégio. Nous avons le privilège. Le frère Branham, il est parti là-bas. Comment Branham foi lá? Il a vu le cerf. Ele viu as Il a irmãs. vu comment ils étaient. Viu como elas Nous avons estavam. l'assurance. Temos a Nous savons que certeza. c'est lui qui Dieu a Temos donné la que esse que commission. Deus deu a Il comissão. a vu notre côté. Ele viu do Donc, outro lado. c'est-à-dire nous, Então, nous nós sommes préparés estamos pour aller preparados là-bas. para Nous irmos sommes en lá. train pas de se tâtonner. Não somos aqui a gaguejar. Non, Não, pas question. não é isso. Amen. Amém. Nous prenons la divinité de Jésus-Christ. A divinidade de Jesus Cristo. Parágrafo. E vou terminar quantas horas? Posso saber o horário? 12h30. A divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus Christ. Pregou 25 de dezembro 25 décembre 1949. 1949. E deixa que falamos Nous allons lire la divinité de Jésus de Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une différence entre
le raisonnement Há uma diferença entre o raciocínio et la parole de e Dieu. a palavra de Amém. Deus. La parole de Dieu est A palavra vraie de Deus é Aleluia. et le verdadeira. raisonnement est faux. E o pensamento é falso. Vous ne pouvez pas raisonner Não sur podeis rien de raciocinar tout. sobre tudo. C'est vrai. Sim, é Votre verdade. esprit, O teu esprit espírito ne peut pas, não pode, voyez-vous, ne veja, peut pas essayer não bon pode tentar ou bem, ne le laisser jamais pour sondre. não deixar sondar. Et l'éternel E o Senhor, sagesse de Dieu, a sabedoria de Deus, par conséquent, por consequente, vous ne pouvez pas raisonner você não pode là-dessus. pensar lá Vous acima. devez simplement croire. Tem simplesmente de Nous acreditar. devons simplement Temos que croire. simplesmente Nous, acreditar. nous podemos pensar Nous ne sobre pouvons a pas palavra de Deus. penser sur la parole de Porque Dieu. se nós estamos pensando, Parce que si on vamos raisonne, colocar a nossa nous allons unção. mettre Amen. nos onctions Unção nous-mêmes. dos homens. Les onctions des Você vê que o homens. homem está Vous allez pulando na voir que sala. l'homme Está fazendo um movimento. il fait ce E ele está mouvement. pensando que eu Il estou fazendo uma boa pense que coisa. c'est une bonne As igrejas chose. estão chamando os outros. L'église, ils appellent les Estão a autres. encher as igrejas. Ils remplissent E eles estão l'église. pensando que estão fazendo Ils boa pensent coisa. qu'ils font de bonnes Não, choses. aquilo é o Non, pensamento c'est do la homem. pensée de O l'homme. pensamento do homem é Mais la falso. pensée de l'homme, c'est faux. Mas assim nós devemos Mais nous croire devons na nous parole. baser la parole de Puisque Dieu. la parole, Puisque la c'est la parole de Dieu vie. est La vraie. parole, c'est la A préparation. palavra é a La preparação. parole, c'est A l'intuition. palavra é o intuito. La parole, c'est A palavra é a orientation. orientação. Puisque si l'homme a rejeté Enquanto la o parole, homem il a pensar na rejeté palavra, exactement Dieu. rejeita Deus. Comment nous Como pouvons nós rejeter Dieu? podemos rejeitar Deus? Nous rejetons Dieu Rejeitamos Deus à travers nos manières. através das nossas Et maneiras. quand la parole sort E ici, quando a palavra ao sai, invés de você colocar isso em prática, au lieu de mettre cela en pratique, você começa a pensar. vous commencez à Ah, penser esse sur irmão la estava a parole. falar comigo. Oh, il parlait avec à Esse propos de pastor estava a falar moi. comigo. Cette pasteur, il Non. parle à propos de moi. Non, Não question. ce n'est pas la question. Devemos ser Nous humildes. devons être humbles. Devemos humilhar. Nous devons nous humilier. Devemos saber Nous devons savoir essa directiva, que cette direction, essa maneira cette manière d'être que vai nos dar, que nous avons, que vai nos dar qui va nous donner acesso l'accès para que nós pour que nous possamos se encontrar com o Mestre. puissions nous rencontrer avec le Maître. Para que nós possamos se encontrar com o Pour, Mestre. pour que nous puissions nous rencontrer avec le Maître. Amém. Amen. Vamos pegar o brochura. Nous allons prendre la brochure de Frère Branham. Porque humilha-te. Humiliez-vous. Humilha-toi. Humilie-toi. Nous prenons paragraphe 77. Paragraphe 77. On commence par 76. Começamos no 76. Humilha-te. Humilha-te, igreja. Humilha-toi devant la Humilha-te devant as circunstâncias. Humilha-toi devant la circonstance. Humilha-te afronte as circunstâncias. Humilha-toi devant Humilha-te l'obstacle. aos obstáculos. Humilha-toi si tu sais que tu as des Humilha-te. problèmes. Você sabe os teus problemas. Humilha-toi, dire à Dieu. Humilha-te, diz a Deus. Confesser tes problèmes. Confesse os seus problemas. Fala com Deus que não, meus problemas Tu dis, Dieu, mes estão problèmes, me passando. c'est beaucoup là. Je n'en peux plus. Eu não consigo mais. Je n'en peux plus, mon Seigneur. Paragraphe 56. Paragraphe 76. Amém. Et Dieu ne peut pas agir dans la mesure Deus não pode agir de certa où maneira nous le laissons agir. onde nós deixamos Ele agir. Il y a autant de choses Porém, merveilleuses. há coisas que maravilhosas que tem. vous savez, Vocês sabem, les gens veulent voir de la puissance. as pessoas querem ver o poder. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'est-ce que la puissance. Na verdade, eles não sabem o que é o Vous poder. voyez, Vocês vejam, ils ne savent pas eles não en sabem, réalité na verdade, qu'est-ce que la o puissance. que é o poder. C'est que ça implique O que isso implica. la façon de monter, A maneira de c'est subir, de descendre. de descer. Toujours, Tudo, sempre. si vous voulez avoir la puissance, Se poderes ver o poder, voyez jusqu'à vous. Pouvez veja até s'humilier. você pode se humilhar. Et l'église qui veut avoir la E a puissance, igreja que tem que ter o ou une poder, personne veut avoir la ou a puissance, pessoa que tem que ter o il faut qu'il poder, puisse voir comment il tem de s'humilie. ver como se Parce qu'un homme humilhar. puissant, Enquanto um homem ce n'est pas poderoso, un homme qui est é au-dessus de tous homem que les está autres. acima Non. dos Un outros. homme puissant, Um homem ce poderoso, n'est pas un homme qui sait é parler. homem que sabe Un homme falar. puissant, Homem c'est poderoso, l'homme qui
sait É um homem comment que s'humilier. sabe se humilhar. Comment s'humilier devant les Como problèmes. humilhar-se dentro das Comment se laisser circunstâncias. les problèmes passer. Como deixar o C'est problema ça un homme. passar. Este Alors é um l'église homem. d'aujourd'hui, Então a igreja de nous tous hoje, nous voulons se montrer como vem nos dans mostrarmos, l'internet, queremos mostrar partout dans na le monde, internet e ao que mundo nous todo sommes spéciaux. que somos as Ah, especiais. là nous nous voyons Nós qu'est-ce que vemos l'église a de que a spécial. igreja tem de Vous n'en avez especial. pas de spécial. Você não tem Parce nada que de si especial. vous avez le spécial, Quando tem de vous devez especial, s'humilier. tem que Vous se devez humilhar. être plus bas. Tem que ser Comme mais notre baixo. Sauveur Jésus-Christ, Como nosso Senhor il a Salvador lavé même le pied de ses Ele disciples. lavou a Alléluia. Pour pés montrer dos que c'est lui, discípulos. il est le Para maître, mostrar que qu'il ele é o est mestre, humilié. ele é humilde. C'est ça cette manière. Desta L'église maneira, doit a s'humilier. igreja Le deve se peuple humilhar. de Dieu doit O povo de Deus s'humilier. tem À que se cette humilhar. manière-là que Dieu veut Desta de maneira nous. que Deus quer de La nós. manière de voir A Dieu maneira de ver est Deus s'humilier. é este, se Et quand humilhar. l'homme E s'humilie, quando o homem se et humilia, cette manière-là, Dieu visite cet homme. Deus visita Parce este que homem le desta frère maneira. Branham, notre Irmão précieux Branham, frère, nosso pessoas il irmão, était un homme humble, era um homem un homme humilde. doux, É um un homem homme suave, poli, um homem un homme respeitoso, patient. paciente, paciente. Pourquoi? Porque Il avait la plénitude de Saint-Esprit. tinha a plenitude do Espírito Parce Santo. qu'un homme, s'il a reçu le Um homem, quando Saint-Esprit, tem o Espírito il Santo, n'est pas là pour montrer, ele não moi está je lá connais para ça. sustentar o que eu Non, les conheço, Écritures, não. ce sont des As pensées. Escrituras Alléluia. Et quand l'homme, il y a beaucoup de pensées dans sa tête, il commence à se voir, il est grand. Ele começa a se Non, ver grande. c'est lui qui a la Que pensée tem de Dieu. o C'est lui qui a pensamento de l'esprit de Deus, Dieu. que tem o C'est Espírito quelqu'un de qui est Deus. humble. Ah, Nous humilde. devons être humbles. Nós temos que ser Nous humildes. devons avoir l'humilité. Temos que ter a humildade. Quand l'autre parle à Quando toi, alguém fala il faut aqui, l'écouter. temos que C'est escutar. Dieu qui parle à É Deus toi. que fala a Ce ti. n'est pas l'homme qui Não parle é à o homem toi. que fala. Dieu parle d'une Deus manière à fala de d'une uma maneira ou autre. de outra. Amen. Amém. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées. Apartai-vos de todos os vossos Les pensamentos, pensées du monde. pensamentos mundanos. Humilhez-vous devant Humilhem-se diante de Deus. Alors vous aurez plus de Então puissance. podeis ter o poder. L'homme qui O court homem que partout corre dans la a salle toda a sala et qui fait beaucoup de e bruit, que faz muitos Voyez-vous, barulhos. Vejam, parce pois, que vous aurez été capable porque eu d'avoir ser capaz le de dessus ter dessus daqui, sur vous-même aqui a vós et vous mesmos, remettrez le main de vos Christ. entregareis na mão de Et vous Cristo. voyez, E vejam, de vous humilier devant lui. humilham-se diante dele. Voilà la véritable puissance. Eles verão o poder. La véritable puissance, Verão o poder. c'est l'humilité. É a humildade. Nous voulons être humbles. Devemos ser humildes. Quand tu commets quelque Você chose, comete algo, tu viens demander pardon. queres pedir Frère, perdão. j'ai commis une Irmão, erreur. cometi um erro. Frère, j'ai péché. Irmão, pequei. Frère, j'ai fait quelque chose Irmão, de mal. fiz algo de errado. Pardonnez-moi. Perdoai-me. Je suis un homme. Eu sou J'ai homem. des péchés. Je Eu suis sou un pecador, homme. sou J'ai homem. commis l'erreur. Cometi C'est um cette erro. manière-là que Dieu É veut. dessa nous. maneira que Deus quer. Maintenant, Agora, montrez-moi une église qui est mostra uma humble. igreja que é humilde, Vraiment humble. verdadeiramente Sans humilde, aucune sem arrogance. alguma arrogância. Une église Uma igreja vraiment douce suave et humble. e humilde. Et moi, je vous montrerai Eu vos mostrarei une église qui a la uma faveur igreja que tem o de la favor puissance de do Dieu poder de Deus à elle. nele. C'est vrai ça. É verdadeiro C'est isso. ça É isso qu'il faut. que é necessário. L'humilité. A humildade. Nous humilions Nos humilhamos devant Dieu. diante de Deus. Laissez simplement Dieu agir Deixa Deus à agir travers nous. através de nós. On ne peut pas, Não podemos, on ne peut pas não podemos, besoin de faire beaucoup de bruit. não temos Nous necessidade de fazer n'avons muito pas besoin de barulho. ça. Não precisamos Nous disso. avons besoin Precisamos de laisser que Christ se fasse publicité deixar que pour nous. Cristo Ce n'est pas se nous faça que nous faisons publicité. Não, nós Je suis dans publicidade. les messages. Dans le message. J'écris les messages depuis Dans le 7 ans. message, Si c'est tu es dans le message, Dans le mais message. quel est le signal? Qual é o Est-ce sinal? qu'avec ces choses-là de Com ce estas monde, coisas do avec mundo, toute com l'apparence as mondaine, coisas tu es en train mundanas, d'amener ici dans estás a l'église? levar aqui na Pas igreja. question ici. Não há questão Ainsi, disso. l'épouse de Dieu Aqui a doit esposa de être Cristo ni tache, tem de ni ser rire, sem mácula, ni quelque chose sem semblable. mancha, Nous sem devons semelhança. avoir l'image de Temos Christ. que C'est ter cette a manière-là mais que Dieu semelhança veut de de nous. Cristo que Deus Amen. quer de nós. Amém. Amen. Amém. Quelquefois, Alguma vez, comme c'est ce que j'ai compté, como eu contava, les cultivateurs, quand c'est allé au champ, quando vai ao campo, avec son chariot, com a sua carinha, chaque carreau, cada caos chaque carreau se fait une bruit faz barulho de ferraille. de ferro. Tout mais revenant, tout et tout, Tudo mais en venant, me voltou. il y avait le même chariot, Tinha a mesma carinha de mão, carro de mão, mais ça ne fait pas de bruit. mas não fazia barulho. Tout parce que Porque c'est chargé et as bonne cargas chose. são boas coisas. Pourquoi? Por quê?
tinha lavrador. Il y avait Quando passava no caminho, un homme qui passait dans une levava carrinho de mão. il amenait E un quando chariot. ia, Quand il carrinho de marchait, mão produzia muito les barulho. chariots, ça faisait beaucoup de Go, bruit. go, 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 go. Todo mundo sabia que não Todo esse homem mundo está passando. Je savais que Mas ce no message regresso, passe. quando ele está Quand il voltando, rentrait, e carrinho não fazia le mais même barulho. chariot, ça ne faisait plus Ia de na bruit. mesma velocidade, Dans la mas scène, andava dans la muito même- bem e não produzia barulho. Ça ne faisait plus de bruit. Significa dizer, Ça veut dire que muito de nós Beaucoup de que nous, produzem muito nous faisons barulho beaucoup de bruit, e eles não têm Espírito mais Santo, non, eles não têm nada. ils n'ont O rien. homem que tem Espírito L'homme qui a Santo l'Esprit e ele não Saint, produz muito barulho Amen. e ele não faz publicidade Il ne fait pas de e ele publicité. deixa que a palavra il ele laisse que la parole fazer entre publicidade. et fait la publicité. Amen. Deixa a palavra fazer publicidade. Laisse la parole faire la E qual é a publicité. maneira que a palavra Quelle est la faz manière que la publicidade? parole fait la A publicité? maneira que nós estamos La vivendo. manière que nous vivons. A maneira que nós La se manière que nous comportamos. nous comportons. A maneira que nós La manière que nous humilhamos. nous humilions. A maneira que nós La deixamos manière ouvir que nous a palavra de écoutons la Deus. parole de Dieu. A maneira que nós La manière observamos os que outros. nous observons les autres. Não podemos se colocar em si. Nous ne devons pas nous mettre Non. dessus. Deus não quer isso. Dieu ne veut pas cela. Deus não quer Dieu isso. ne veut pas cela. Deus quer que nós sejamos Dieu veut que diferentes. nous soyons Dessa différents gente. de ces É gens-là. nesta maneira que Deus C'est quer. de cette manière que Dieu veut. Meus irmãos, Mes frères, minhas mes irmãs, sœurs, o homem não tem de especial. l'homme n'a rien de Nada o spécial. outro homem. Pour Nosso pastor notre não pasteur, tem nada de il especial n'a a rien de ajudar. spécial. Mas o pour Espírito donner. Santo que Mais ele l'Esprit tem, Saint e qu'il a, Deus que está com ele, tem l'église qu'il en capacidade de a, encher il a a la igreja, capacité de de remplir encher cada um de l'église, nós. de remplir Por chacun que, de que nous. nós não recebemos o Espírito Pourquoi Santo? nous ne recevons pas l'Esprit Saint? Porque nós Parce que nous, não se humilhamos. nous ne nous humilions pas. Porque nós Nous, não conhecemos a nossa Nous ne posição. connaissons pas notre position. Le frère Branham est clair. Frère Branham, il est clair. Il a dit, Ele diz, l'homme il aime raisonner. o homem ele gosta de Ah, pensar. ele está falando assim, ele está pensando que Il parle comme ça, qu'est-ce qu'il pense? ele nada. Il n'a rien. Leva ele como nada. Il n'a rien vraiment. Como eu estou aqui, Comme je suis là, já falei que não sou nada. j'ai déjà dit que je Não suis tem rien. nada de Je especial n'ai em rien mim. de spécial à Não moi. tem nada de Il especial n'a em mim. rien de spécial à Mas é moi. Cristo, Mais Christ, ele consegue usar a il est minha boca. capable d'utiliser ma Ele bouche. consegue Il usar est para capable pronunciar d'utiliser sua et de palavra. prononcer la parole. Essa maneira. C'est ça la manière. A igreja deve bater pé. L'église Que doit nós temos toucher irmãos, sa poitrine. On a temos des as frères. irmãs que estão conservando a palavra. Il y a des frères qui Isso é conservent mais la parole. importante. A igreja deve ser de uma maneira L'église diferente. doit être dans une manière Nós não différente. queremos Mais nous ne voulons pas se semelhar com essa être gente do mundo. les mêmes que le monde. Nós já deixamos o Nous mundo. avons déjà laissé le Viemos monde. em Cristo. Nous sommes venus Por en que que levamos as Christ. coisas de Pourquoi fora para ramener dentro? encore les choses du monde? Nós levamos as coisas de fora Pourquoi para ramener dentro. les choses à dehors de l'église? Deixa eu fazer isso. Laissez cela dehors. Havia homem Il y avait un homme numa cidade dans grande une cité, une très grande cité. e falaram com todos aí Il parlait avec tout le monde là. e vós todos devem sair. Vous devez laisser la cité. E sair, deixar vossas coisas Laissez todas. votre chose. Foge porque haverá os criminosos Il y aura des criminels, partir Os de notre bandidos. place, des bandits. virão destruir a cidade. Ils viendront ici pour détruire la cité. E vocês devem deixar tudo. Vous devez laisser toutes Mas o choses. que o homem, Mais qu'est-ce que l'homme, como o homem gosta das coisas do mundo, comme il aime les choses du monde, ele pegou um cachorro que ele il tinha, avait pris un chien qui était avec lui. chamava Milu, Il s'appelait Milou. levou Milu Il avait e foram muito pris Milou longe avec lui. Ils sont partis loin. e se esconderam todos. Ils se sont cachés. E aqueles bandidos chegaram Et na les bandits cidade, sont arrivés là dans la cité. começaram a invadir a Ils cidade, ont commencé à détruire la começaram a invadir a cité. cidade, À détruire la cité. começaram a fazer tudo, Ele fez tudo. começaram a entrar nos campos. Entrer dans les champs. Mas aquele homem Mais cet homme-là, guardou sempre il était Milu. toujours avec son Mas chien. eles falaram que não, você On lui a não pode dit, levar il ne nada. faut amener rien. E quando os rebeldes começaram Quand a les vir, rebelles sont allés là, e Milu começou a ladrar. Milou, il a commencé à boire. Uau, uau, uau. Ouh. E chegaram aí e mataram todos. Ils ont tué tout le monde. O que isso significa Qu'est-ce que dizer? cela veut dire? O homem quando deixa as coisas do L'homme, mundo, quand il laisse les choses du ele falou monde, que agora eu sou filho de il dit, je Deus. suis l'enfant Agora eu de quero Dieu. seguir a Je palavra de vais Deus. suivre la Mas parole. haverá uma coisa Il que aura ele une chose coloca qu'il garde no campo toujours dele. dans Ele son coloca champ, no bolso qu'il dele. garde dans Vai son falar que sa essa poche. aqui Dit ça, não vou deixar. je ne peux pas E laisser cela. quando o Et esposo quand virar, l'épouse é vient, essa coisa que vai fazer com que você c'est la vai chose qui te fera É essa rester. coisa que faz C'est com la que a igreja chose tenha qui fera fraqueza. l'église. Essa coisa que C'est la faz com chose que qui a fera esposa não consegue que ter a atmosfera l'épouse agradável. ne peut pas avoir une bonne atmosphère. Please, please, Pas plus, encore de plus. precisamos Nous voulons de deixar tudo
Amen. Nous devons laisser de tout, s'humilier à s'humilier devant Dieu, confessar perante Deus. confesser devant Dieu. Meu irmão, minha irmã, Ma sœur, mon frère, a vida que nós vivemos la vie que nous não vivons, pertence a nós. ça ne nous appartient Nós pas. não sabemos que Nous dia, ne savons pas quel que hora, jour, quelle que heure, momento. quel moment. São as coisas que podem vir Ce nos sont les choses qui acontecer. peuvent arriver Pode ser brusquement. uma Peut-être guerra que une ninguém vai guerre sair. que personne ne pourra E survivre. pode ser Ça arrebatamento. peut être E também l'enlèvement. pode ser a morte. Ça peut être la E mort. nós devemos prestar Nous atenção. devons prêter Será que attention. nós estamos preparados? Est-ce que nous sommes Será que préparés? nós estamos Est-ce que ligados nous à sommes palavra? connectés avec Será la que nós parole? humilhamos? Est-ce que nous nous Será que humilions nós devant la deixamos parole? as coisas de Est-ce fora? qu'on a laissé les Será choses que du nós monde? compreendemos Est-ce o que nous tempo que estamos comprenons vivendo? ce que nous écoutons? Não mais o tempo. Il n'y a plus de temps. Não há tempo. Il n'y a plus de temps. Não há Il tempo. n'y a plus de temps, mes frères. Amen. Amen. Vamos pegar irmão Branham. Nous allons prendre frère Branham. O mensageiro me fala. O mensageiro nos fala. O que é isso? Qu'est-ce que c'est ça? Na mesma brochura, humilha. Dans la même brochure, humilie-toi. Paragraphe 113. Paragraphe 113 113. à 103. 103. Amen. 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 Regardez Jésus. Observai Jesus. Rien d'autre que Pâques. Nada D'amour. mais que amor. Voyez, Vejam, il est Dieu Ele é manifesté. Deus manifesto. Il est Dieu s'exprime à travers Deus lui. expressa em si mesmo. Ce n'est pas étonnant Não é de surpreender que les miracles se que soient os produits. milagres Amen. surgiram Et toutes sortes de e choses. todas as coisas. Sa vie humble A sua vida humilde, Sa vie est a concrète. sua vida concreta de Dieu de Deus qu'il était. que Ele era. Il est venu ici Ele sur veio la aqui terre nesta manhã pour être un homme, para que Amen. seja um pour homem, exprimer Dieu para à expressar travers Deus lui-même. através de si C'est mesmo. ce qui fasse en lui. É o que faz qu'il nele, était. o que Ele é. J'ai toujours dit, Eu sempre disse, ce qu'il fasse Jésus-Christ, elle o que était faz Dieu. Jesus ser Deus, Selon moi, frère Branham, através de mim, irmão c'est Branham, là la manière dont il s'est humilié. é a maneira dele se Était tellement humilhar. grand Era tão et grande, pourtant il peut être tellement mas foi petit. tão pequeno. Voyez-vous, Vejam, c'est vrai. é verdade. C'est cette manière. É esta maneira Ce qu'il fait que Dieu, que faz Deus. nous puissions comprendre que ça c'est Dieu. Compreendemos que este Porque Deus il est maître. é mestre. Ele tem tudo. Il a toutes choses. Ele pode fazer tudo. Il peut faire toutes choses. Mas ele aceitou Mais il a de accepté pegar aquele de papel, prendre de cette s'humilhar, personnalité, se para que humilier. nós possamos Pour que nous aussi nous soumettons. E irmã Branham disse que não. Frère Branham, il dit que Essa maneira que me faz cette manière, c'est eu ça entender qui me fait comprendre réellement que que Jésus-Christ Jésus-Christ, era Deus. réellement, il était Porque Dieu. ele se rebaixou. Parce qu'il était humble. Nós devemos ser Nous devons nous humilier. Nós devemos compreender Nous devons comprendre por que Cristo fez isso. pourquoi Christ il a fait cela. Et que Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Et que Deus abençoe. Beaucoup maintenant lisons-nous. Vamos ler agora. Pour terminer la réunion, Para terminar a reunião, soyez donc celui-là. sejam então estes. Il se peut que vous ne le connaissez Acontece que você não pas. conhece, C'est irmã. et chant béni soit. Ça c'est terminé. Yeah. Donc c'est cette manière, paragraphe E desta maneira, parágrafo 88, parágrafo 86, c'est ça. Toutes les pièces dans l'église todas as peças na igreja doivent œuvrer ensemble. doivent œuvrer Todas as ensemble. peças da igreja têm que Et obrar vous devez juntos. continuer à jouer Tem que votre rôle continuar a Alléluia. jogar o papel pour qu'ils puissent avoir quelle ère nous vivons. para que veja qual Nous tempo sommes estamos. peut-être Que podemos pour estar se procher a que encostar nous pensons. do que estamos a pensar. Chacun de nous Cada de nós doit avoir rôle tem que ter papel dans cette église. nessa igreja. Ça c'est notre É église. nossa igreja. Ça c'est le lieu que Dieu É o lugar a fait que de nous. Deus quer de nós. Le lieu que Dieu nous voit O ici. lugar que Deus nos vê. Ce Dieu, il n'y en a pas de paresseux. Este Deus não é Oh, moi, je preguiçoso. ne fais pas ça. Eu não Non, faço pas isso, question. não. Chacun de nous Cada de nós doit comprendre
tem de Et chacun de perceber, nous doit respecter tem son de propre place. compreender o seu lugar. Non pour que eu sou Hoje administrador, eu sou um administrador, foi ir em outro lado. je pars dans une autre Ou place. porque hoje eu sou Oh, pregador, aujourd'hui, je suis un Foi em outro prédicateur, lado. je pars dans une autre Não. place. Non, cada chacun de nous precisa tomar doit, o seu doit lugar. prendre une place. É assim que Deus vai C'est abençoar comme ça todos que os dons Dieu que va estão na igreja. bénir tous les dons dans l'église. Como é que esses dons na igreja não Comment les dons funcionam? dans l'église ne fonctionnent Porque há pas? muita Parce bagunça. qu'il y a beaucoup de confusion. muita confusão. Il y a beaucoup de confusion Essa là-dedans. aqui pega ao lado Il esquerdo. prend le côté Essa aqui gauche, pega ao lado il prend le direito. côté droit. Por que isso? Pourquoi cela? Se nós hoje não temos som, Si on n'a pas de son é aujourd'hui, porque c'est parce que cada não quer se colocar no seu lado. personne ne veut prendre sa Outro vem e place. mexe assim. Il vient, il bouge ici, Outro vem e mexe l'autre vient, assim. Não, touche pas là. question. Mais pas question. Podemos ter auxiliar. On peut Mas auxilier, cada pessoa mais chacun de nous tem que estar no seu lugar. doit être dans sa place. Lugar daqui Sa place é ici, para nosso pastor. c'est pas notre Lugar de dinheiro La place de é para l'argent, os irmãos. c'est pour les frères là. Lugar de limpar L'argent, à é la para place o X. de Lugar de X cette place ici, é assim. c'est comme ça que doit être. C'est ça que maneira. C'est de cette Se manière. nós façamos isso Si on fait cela com toda a humildade, avec toute humilité, nós veremos on Deus. verra Dieu. De cette manière, Desta maneira, Dieu ne veut pas de grandes Deus choses. não quer grandes Parce que coisas. même il est simple. Oh, ela é simples, ela é Ele mesmo. se cacha Ele na gosta de se simplicité. esconder na Dieu se simplicidade. cacha na simplicité. Deus se esconde na Et quand il se simplicidade. révèle, Quando ele se tout le monde revela, ne comprend pas. todo mundo não Il percebe. n'est pas là pour faire le Não publicité. está lá para poder fazer Oh publicidade. non, mon marchandise, nous ici, Meu c'est produto quand tu aqui, entres, Dieu quando va você faire. entra, Deus Non, faz. Não. Dieu, il travaille dans la simplicité. Deus ele trabalha na Elle simplicidade. se humille. Ele se humilha. L'église de Dieu, A igreja doit de Deus comprendre. tem que Et perceber. cette manière, nous Desta verrons maneira que nós Dieu dans vemos, nos vies. vemos Deus na nossa Si vida. nos vies, Se nossa vida ça n'avance pas, não avança, non pour que nous ne savons pas demander. não porque nós sabemos pedir. Nous savons demander. Sabemos pedir de vez em Nous quando. avons des écritures. Temos escrituras. Nous avons la Temos connaissance. Mais conhecimento. Dieu, comme il n'est pas dans la connaissance, Mas Alléluia. Deus, como não raison está pour no laquelle il vous conhecimento. laisse. Vous pouvez penser É por isso que dans pode votre deixar manière. pensar Vous da pouvez tua maneira. faire tout possible. Fala o que lá Moi, te je suis pas là. agradar. Quand vous verrez que nous sommes coincés, Ele não está lá, mas quando c'est vê là que que estamos vous apertados, retournez. ela Vous não avez déjà beaucoup perdu le temps. Já perdeste muito tempo. mon frère, ma sœur, E irmão, meu nous irmão, venons ici à l'église. viemos aqui na igreja C'est pour adorer Dieu. para adorar Deus. Pour que nous puissions devenir des bons Para que prédicateurs. sejamos bons Que nous pregadores, puissions devenir des bons frères. bons Que nous irmãos, puissions devenir des bons maris et bons bons maridos boas esposas. e belle femme aussi. C'est ça cette manière. É desta maneira Dieu veut de nous la cette que façon. Deus quer de nós desta Ne maneira. fais pas quelque chose que não. Não faz alguma coisa que não Você está aqui te é lá e faça outra coisa. e faz outras coisas. E quando você chega no meio da gente, E quand tu é au milieu de gens, começa a se dar como se fosse você santo. comme si vous êtes une autre personne. Non, É isso que está levando a c'est igreja a ficar ça fraca. qui fait l'église devenir Ce sont faible. des gens qui sont en train d'amener Les gens qui l'église. amènent l'église, Aujourd'hui, le message, hoje, a mensagem, tous les gens qui sont commencés de as mal pessoas réputation. começaram Ah, má voyez-vous les interpretação. frères des Está messages. vendo muita Voyez-vous les frères mensagem? des messages. Está vendo muita C'est à mensagem? travers vous. É através de Vous vocês. amenez le Milou Levam lá Milu ici aqui na pour que igreja. le diable Para que o entre. diabo entra. Nous ne voulons pas ça. Não queremos isso. Vos vies là, A vossa des vida secrets. secreta. Nous ne voulons pas. Não queremos Le frère ouvir. Branham a O dit, Branham diz j'accepte d'avoir eu un pasteur aceito ter um qui est pastor strict que é avec la severo. parole. Alléluia. C'est ça ce que nous É isso voulons. que nós queremos. Si vous voulez, Se você et quer, si nous voulons, se não nous quer, restons avec la vérité. fiquemos com a Si ce n'est verdade. pas le cas, No meu caso, j'aimerais que nous puissions avoir simplement eu des queríamos personnes apenas duas qui sont pessoas sûres que que têm quand Dieu certeza, viendra, quando Deus nous vir, partons. vamos Il y ir. a avoir beaucoup de Que tem gens muita qui gente n'ont pas de choses que não tem coisa spéciales. Comme les especial. églises Uma d'aujourd'hui. igreja de hoje. Tout le monde veut avoir la Todo mundo quantité. quer ter a quantidade. Mais il n'y en a pas de qualité. Não tem Mais qualidade. moi, je crois Até eu acredito dans cette parole que nesta que palavra Winner Tabernacle, que o il Winner y a la Tabernacle qualité de tem fils. qualidade de filhos Il y a de la Deus. qualité des fils. A qualidade de Il y a filhos la de qualité Deus. des enfants A qualidade dos de Dieu. Et nous filhos e devons filhas de observer Deus. ça. E temos de observar C'est une isto. fierté pour nous. É algo de Vous voyez comme je suis ici? Como estou aqui, Je suis la fierté de Winner Tabernacle. eu tenho regozijo Je de ne suis Winnie pas la Tabernacle. fierté de notre église. Não tenho regozijo de outra Mon igreja. pasteur, il est la Meu fierté, pastor está fierté aqui. de notre É o église. regozijo da Ma nossa sœur ici, il est igreja. la fierté de notre Aqui église. ele é regozijo da Ça, nossa c'est igreja. notre église. Esta é a nossa Nous devons igreja. faire quelque chose. Quand Temos le que voisin fazer alguma coisa. viendra Quando vem pour o vizinho, raconter Dieu ici, vai levar Deus des fois aqui. que non,
Ici Vem même, aqui, il y a des tem églises. igrejas, Mais j'ai mas eu rencontré encontrei un peuple um qui sont en povo train d'observer la que parole, tem de qui observar a vivent la palavra, parole, vive qui a marchent selon palavra la e que age parole. pela palavra. Mes sœurs, Irmãos, vous partez à l'école. você vai à escola, Mes frères, irmãos, vous partez au você vai ao travail. trabalho. S'il te plaît, Por favor, ne laissez pas que le diable não deixe entre. que o diabo Ne, entre. ne ouvrez pas la porte Não abra a pour que porta. le serpent entre. Para que Quand Satanás le entre. serpent entre dans Quando ta vie, entra, você vai la na tua vie se vida, tourne a difficile. tua vida torna difícil. S'il te plaît, Por vous favor, ne pouvez pas se conforter à não la se parole. comporta assim. Tu viens dans le message, Você vem no tu mensagem, restes là-bas, fica tu n'as saindo, pas le Saint-Esprit, não tem Espírito tu restes Santo, là-bas, non, fica pas assim, question. não. Demandez Dieu pardon, Peça a Deus perdão, confessez tes péchés, confesse teus laissez pecados, toutes les choses que Dieu a deixe toda coisa que você amenées. levou. Dis à Dieu, Fala a Deus, Père, Pai, moi je me suis venu, eu ce n'est vim. pas pour référer la personne que Não, j'étais, para ver a mais je pessoa que eu viens era, être une nouvelle mas vim ser créature. outra criatura. Toutes les choses que je laissais, Toda je coisa ne que eu veux plus deixei, encore se não quero mais pegá-lo, à Senhor. cette manière. Desta Il y a maneira, beaucoup de tem hypocrites. muitos Il hipócritas. y a beaucoup de hypocrites. Muitos hipócritas. Les gens se croient Pessoas saints que dans l'église. creem ser, estão na Les igreja, croyants de dimanche à crentes l'église. de domingo na igreja. Mais le lundi, mardi, Domingo, até Vous terça, voyez? segunda, você vê, mais il n'y en a pas la comparaison. não tem comparação. Il y a des frères aujourd'hui Aí, irmãos, hoje, qui sont en train de mettre le cinglé. tem hoje aqui para a escola, Il est là, tá il est en lá, train de tá boa, promener. passear. Il y a des sœurs ici. Aí, irmãos, Mais si tu le vois, se você ele vê, avec les collants, tá lá com moi colar, je vis. eu já vi. Les sœurs avec les Irmã collants. com colar. Je dis Seigneur, Aqui, irmã, où est le Senhor, message? onde está o mensagem? Où est cette parole? Onde Au está a soir, palavra? tu as recevé simplement Você recebeste pour apenas aveugler les gens para cegar ou as tu as recevé pessoas pour ton salut. ou para a tua salvação. S'il te plaît, Por favor, Dieu il parle. Deus fala. Nous, ouvrez les oreilles. Abra os ouvidos. Écoutez Dieu. Escuta Donnez Deus. la place dans ton Dá cœur. lugar no seu coração. Aujourd'hui, Hoje, Dieu il a donné l'occasion pour que Deus toi tu deu a puisses ocasião confesser. para que você Mais pudesse estar aqui. demain, Mas amanhã, le même avocat d'aujourd'hui, O mesmo advogado de demain il hoje peut être un juge. vai ser um juiz. Demain il peut être un Amanhã juge. pode ser um juiz. Tu diras que Seigneur, Fala tu que, étais Senhor, mon avocat. és meu Il dira advogado, oui, eu j'étais sim, ton eu avocat. era teu advogado. Mais maintenant, Mas je agora, suis ton juge. sou teu juiz. Alors, Agora, nous ne voulons pas ça. não queremos Nous voulons nous que nous Queremos vivons le monde. que não sejamos como o mundo. S'il te plaît, mes Por favor, frères, irmãos, enlevez toutes les mauvaises choses. tira toda a má coisa. Soyez humbles. Seja humilde. Soyez Seja patients. paciente. Soyez humildes. Seja Selon humilde. la parole. Segundo a palavra de Deus. Amém. Ce monde n'est pas proche. O mundo não é nosso lugar. Regarde, Branham, para nós estamos caindo já. Nous allons prendre foi Branham. A prova da sua ressurreição, L'épreuve de sa résurrection. parágrafo 169. Paragraphe 169. 169. 169. Les gens ne veulent pas s'humilier. Les gens aiment être spécial. As pessoas querem ser especial, não querem se Não tem humilhar. uma pessoa especial aqui. Ninguém é especial aqui. A pessoa não é especial. Pessoa Assim. especial aquela pessoa que tem Espírito A Santo. pessoa que é especial, esse nome que ela é Porque Espírito esse Santo. corpo, Parce que esse ce corpo corps ici, estraga à toa. ça se détruit. Você pode ser muito bonita. Tu peux être très jolie, Amar très depois belle. de amar, você pode fazer Et de même acidente. après demain, tu peux faire un Você perca accident. toda a beleza. Tu perds toutes choses, Não toute faça isso, beauté. por favor. Vamos ler aqui. Nous allons lire ici. O que são os últimos dias? Quels sont les derniers jours? Deus vai se levantar o homem. Deus vai se levantar o homem Dieu va prendre un homme com mensagens, avec un message, com poder, avec un pouvoir com libertação, de libertation, com poder avec un do pouvoir Evangelho. de l'évangile, Para provar que Jesus Cristo pour mettre à l'épreuve que Jésus-Christ é o mesmo ontem, est le hoje e même para hier, sempre. aujourd'hui, éternellement. E eu sei que isso Je sais que ça soa de maneira estimulante. stimule. Não é admirar. Ce n'est pas de s'étonner Estamos vivendo em um tempo estimulante. qu'on vit un temps de stimulation. Sim, isto é. Oui, c'est cela. Estamos vivendo nos últimos Nous dias. vivons dans les derniers jours. Quando Deus, através Quand Dieu, à travers de cada santo profeta, chaque saint prophète, através de todos os velhos à travers testemunhos, tous les anciens témoins, através de nós do testemunho, à travers les nouveaux témoins, profetizou il a prophétisé que no fim do tempo, que dans les derniers jours, a mesma coisa que acontecerá la même chose qui s'est passée no princípio. dans le commencement Aconteceria no fim, doit arriver aussi no fim do tempo. dans les derniers jours. É como as trevas C'est comme les ténèbres. se dissiparia. Ah, ça
Ça dissipait, oui. E a luz La lumière do Evangelho de l'évangile brilharia brillera através dos corredores da terra. à travers les couloirs de la terre. Mas uma vez antes Une fois comme auparavant, da vinda do Senhor, avant la venue du Seigneur, ele ressuscitou dos mortos. il a ressuscité Amen. les morts. E ele é o mesmo ontem Il est le e même hoje hier, para aujourd'hui, sempre. éternellement. Amen. Será para sempre. Pour toujours. Jesus Cristo ressuscitou Jésus-Christ est dos ressuscité mortos. des morts. Vive no nosso Il meio. vit au milieu de nous. Amen. Tão feliz Je por suis isso. très content pour cela. Meu coração está Mon cœur est emocionado. émotionné Além dessa palavra. en lisant cette parole. Pois Parce que não temos que adivinhar nous ne devons pas deviner sobre isso. à propos de cela. É verdade. C'est une Amen. vérité. Jesus Cristo é mesmo Jésus-Christ est le ontem, même hoje hier, e aujourd'hui para sempre. et éternellement. E ele é o mesmo. Il est le même Deus que estava no passado Dieu qui était au passé. é o mesmo que está agora. Il est le même Dieu qui est aussi E ele mesmo aujourd'hui. que está a fazer coisas. Il est là en train de travailler aujourd'hui. Irmão, Mes frères, selon a Bíblia, d'accord com a Bíblia, l'humilité est une vertu. a humildade é uma virtude. L'humilité est A une essentielle humildade é uma virtude qui se manifeste que manifesta-se à la connaissance no conhecimento repentance do arrependimento. et envers Dieu. Dentro de Deus É um comportamento modestino. tem comportamento modesto. Relação do homem A entre Deus. relação de Dieu et de l'homme. Humildade é o quê? L'humilité, c'est quoi? É uma virtude C'est une vertu. que o homem tem uma ligação com Que Deus. l'homme a une Alléluia. connexion Que avec o homem Dieu. tem capacidade de se humilhar. L'homme a la capacité Que o de homem tem s'humilier. capacidade de A la capacité reconhecer. de se Que o homem tem reconnaître. capacidade de saber quem ele é. De savoir qui É il do est. homem de saber que quem é que me De mandou aqui. savoir qui m'a envoyé ici. Essa aqui é a humildade. C'est ça E l'humilité. quando o homem é Et humilde, quand l'homme il est humble, e ele faz todas as coisas il na fait palavra. toutes choses selon la Porque o parole. que é a humildade? C'est quoi l'humilité? É seguir tudo que a palavra C'est diz. tout ce que la Amen. Se a parole palavra parle. diz, ainsi dit Si o la parole Senhor, dit, nós ainsi dit le digamos Seigneur, simplesmente on amém. dit seulement Amen. Se a palavra diz Jesus Si la Cristo é o parole dit mesmo ontem, que hoje e Jésus para Christ est le sempre, même hier, aujourd'hui, nós éternellement, digamos amém. on dit seulement Amen. Humilha-te, meus irmãos. Humilie-toi. Humilha-te, minhas irmãs. Humilie-toi, ma sœur. Porque Deus, quando virá, Parce que Dieu, quand il virá viendra, pegar o coração il viendra humilde. prendre le cœur Não pegará humble. o coração Il ne orgulhoso. prendra pas un cœur Por orgueilleux. que nós Pourquoi nous não estamos sabendo o tempo que estamos Nous ne vivendo? savons pas le temps que nous Irmão vivons. Branham me diz, Irmão Branham me diz, já estamos no tempo Nous do vivons dans les fim. derniers temps. Todas as revelações Toutes les révélations que a Bíblia falou que la Bible a está parlé, cumprindo. Sabe. ça O arrive, povo ça está s'accomplit. distraído. Le peuple est distrait. Desperta-te. Et A réveille-toi. palavra está La saindo. parole É para parle. dar vida. C'est pour donner la Não é vie. para condenar. Non pour É para condamner, chamar condamner. você C'est pour que te tinha um appeler, problema. qui avait Perdeu un a problème. salvação. Tu as perdu Perdeu le a salut. alegria. Tu as perdu Perdeu la a joie. família. Tu as Ele perdu está la te famille. chamando. Il t'appelle Eu aujourd'hui. sei que Je o sais seu que coração está ton aleijado. cœur, Mas il eu a- quero te dar vida. Dieu veut te donner Ele disse, la vie. vinda é mim. Il a dit, viens à moi. Todos estão cansados. Tous ceux qui sont É chargés, venez à carregado. moi. Eu. Moi, Ele está batendo peito. il Eu. frappe sa patrie. Moi, Darei-vos descanso. je vous donnerai un Eu repos. livrarei todos os dores. Et vous, je vous Eu donnerai tout sei, problème. Je sais temos problema que tem de problème. imigração, D'imigração. temos problema, On a le problème. perdemos família, On a perdu les familles, temos on a le problema problème. de dinheiro, De l'argent. temos On a problema le problème. de tudo. De toutes Mas choses. quem pode Mais resolver? qui peut résoudre É só o cela? nosso Senhor C'est Jesus l'éternel Cristo. Dieu. Coloca o seu coração nele. Mais Se lui, humilha le ton perante cœur, ele. humilie-toi Faça devant uma Dieu. ligação Fais entre une você e connexion Deus. entre toi Qual et é a Dieu. maneira que você pode Quelle ter est la ligação com manière Deus? que tu auras la É se connexion avec humilhar. Dieu. De ter S'humilier. coração Et humilde. avoir un cœur É nesta humble. maneira. Et de cette Meus manière. irmãos, minhas irmãs, Mes soeurs, mes por frères, favor, je vous não leva supplie. coisa de fora Ne para prenez pas dentro. les choses de Nós dehors que devemos ici dedans. esplandecer On a va- luz que nós temos para fora. nous voulons- O nous nosso voulons mettre la interior lumière dehors. deve falar mais que Notre alto, intérieur doit que as parler nossas plus haut palavras. que Não nos podemos paroles. fazer publicidade. Nous ne devons pas faire la Devemos deixar publicité, Cristo de fazer représenter publicidade Christ, para la nós. publicité. Amém. Christ doit faire publicité Temos pour nous. problemas On a des soberbos. problèmes, Temos oui. On a preocupações. des préoccupations, Não oui. seja aqueles Mais homens ne soyez pas ceux que qui ouviram des hommes qui e ont écouté la depois parole. desprezaram. Après, ils ont laissé Sabiam? la parole. Dia Un jour, chamaram Jesus. ils ont appelé Jésus. Deram Jesus Jesus convite Il lui a donné une invitation. nos Dans les fariseus. pharisiens, Simão de fariseu. dans les pharisiens, Ele disse que mestre, il
Ils ont dit, mais vem na minha casa, por Viens dans ma favor. maison. Vamos jantar. Va manger, Tem tudo. on va dîner, O tout homem, cela. como se ele sabia. l'homme, il savait Mas ele, déjà. como é muito humilde, Mais comme ele il est está tudo humble, bem. il n'est pas Eu de vou problème, lá je viendrai para là compartilhar com pour ele. être avec Mas vous. ele sabia que vai Mais ser il humilhado. savait O qu'il était mestre humilié. chegou. Le maître est Quando arrivé o lá. mestre chegou, Ele est arrivé o mestre lá. não recebeu Il n'est nem pas um beijo, ici, nem même lavar pas os un pés. baiser, même Mas pas ficou no laver les cantinho jambes. dele. Il Mas était dans son havia coin. homem, Mais il avait une havia homme, uma il mulher avait une que femme reconheceu. qui a reconnu. Esse é o meu criador. Aleluia. Eu tenho problema. Même si j'ai un problème, Eu tenho que aproximar je dele. vais être Mesmo que eu près de sou lui. prostituta, Même si je suis eu tenho que prostituée, aproximar. je A vais mulher être- prostituta La aproximou fille, do mestre. elle était Veio dans la limpar maître. mestre os pés Il a- com cabelo, lavait com les jambes de perfume é maître muito avec un caro. parfum É très porque cher. é para mostrar Pour esse démontrer homem que que cet tão homme, semelhar. il É se o homem humilie. mais elevado C'est de le todos. plus haut que É tout o le homem monde. que dá vida. C'est l'homme qui É o donne homem la que dá vie. tudo. C'est l'homme qui donne Hoje toutes choses. também Aujourd'hui o aussi. mundo deixou, Non, jogou le Jesus monde, fora, ils ont mis colocou Jesus Jesus dehors, fora. ils ont Mas mis Jesus dehors, mais nós, nous, a esposa do Cristo, l'épouse de Christ, reconhecemos on a esse reconnu homem tão se humilhar. que c'est É o un nosso homme qui Senhor. aime Dieu. Ele que morreu para nós Celui na qui est cruz. mort pour nous Ele que na croix. pagou o preço do Celui nosso qui a payé le pecado. prix E pour Ele notre que péché. está conosco. Celui qui est E Ele avec que nous. está vindo para nos C'est preparar. lui qui vient pour É nous nosso prendre. Senhor Jesus C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Meus irmãos, minhas Mes irmãs, frères, mes sœurs, e nós devemos reconhecer. devons reconnaître. Não podemos desprezar Deus. Nous ne Nós devons pas devemos saber laisser Dieu dehors. como que Deus está utilizando as pessoas. Nous savons comment Como é que il Deus está utilise les gens. utilizando a sua Comment palavra. il utilise sa É nessa parole. maneira C'est de e cette nós manière que nous, veremos nosso nous allons voir notre Dieu. Não temos muito para On n'a falar. pas beaucoup pour O dire. que eu disse Ce é que j'ai mais dit, importante. c'est le plus O que eu important. falei Ce é que para j'ai bem dit, de nós. c'est pour notre bien. Precisamos o nosso coração Notre cœur esteja disponível, doit être disponible, disposto disposé para receber pour Deus, recevoir para Dieu, receber Deus na sua pour vida. recevoir O Dieu dans sa Espírito vie. Santo está Le aqui. Espírito Saint Quem ici. precisa do Espírito Santo Celui qui veut l'Esprit não Saint, veja homem, il ne regarde mas pas veja a l'homme, sua il palavra. regarde la E Deus parole tem de capacidade Dieu. Dieu a la de vos dar capacité de Espírito vous donner Santo. l'Esprit É Saint. nessa maneira que C'est de Deus cette manière quer. que Dieu Meu fait. irmão, minha irmã, Mes frères, que mes Deus sœurs, possa vous que abençoe. Dieu Deus bénisse abençoe votre vossa Dieu saúde. bénisse votre Abençoe santé. vossa vida. Dieu bénisse votre vie. Muito obrigado. Acclamez le Seigneur. Amém ao Senhor Deus. Acclamez le Seigneur.